Olá, pessoal! Hoje nossa aula de biologia vai ser um assunto novo. Nós iremos começar a matéria sobre metabolismo energético. Que é isso? São processos que a célula ou seres vivos realizam para obter energia. E o primeiro processo que nós vamos falar é o da respiração, tá? Então, a respiração celular é o foco da nossa aula hoje. Então, o que nós buscamos? O que nós iremos fazer hoje? Compreender que o metabolismo energético é um conjunto de várias reações que ocorrem no organismo e que tem o objetivo de satisfazer a necessidade de energia do indivíduo, tá? E compreender o processo de respiração celular e as suas etapas. Então, esse é o objetivo de hoje, da nossa aula, tá bom? Pessoal, às vezes a gente se pergunta. Aliás, a gente não se pergunta, a gente apenas respira, né? Eu ia falar para vocês, por que será que a gente respira? Será que aquele processo de respirar é apenas para a gente adquirir o oxigênio? Será que a gente respira para entrar o oxigênio e só? Qual o objetivo da respiração? A respiração, ela acontece no nosso organismo para que a gente possa gerar energia para o nosso corpo e essa energia vai ser utilizada para o seu coração bater, para o seu estômago digerir a comida que você está comendo, para que você possa andar, ler, para tudo. Então, o processo de respiração celular acontece lá dentro da sua célula, em específico no citoplasma da célula e na mitocôndria, já a gente vai falar, para que possa ser gerada energia para o seu corpo poder trabalhar. Então, se eu perguntar qual é o objetivo da respiração, adquirir oxigênio? Não, não é esse o objetivo da respiração. O objetivo da respiração é obter ou gerar energia para o corpo, para que esse indivíduo possa realizar as suas funções vitais. Então, esse é o objetivo, tá? E onde que a respiração acontece? Lá na nossa célula, em todas as células. E nós vamos falar em qual região dessa célula, tá? Então, respiração celular é um processo que ocorre para obter energia, certo? Não se esqueçam disso jamais. Então, o processo que você faz de puxar o ar e jogar o oxigênio lá nos seus pulmões chama apenas ventilação pulmonar. A respiração celular em si, ela ocorre lá dentro da sua célula, tá? Jogar, puxar o oxigênio e jogar ele dentro do seu pulmão chama apenas ventilação pulmonar. Essa não é a respiração propriamente dita, beleza? Então, vamos ver aonde a respiração acontece? Lá dentro da célula? Não se esqueçam disso, a respiração acontece em duas regiões, no citoplasma da célula e dentro da mitocôndria. Lembra que a gente falou dessa organela? A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. É a função dela, realizar a respiração, tá? E vocês precisam conhecer duas regiões da mitocôndria, tá? Que é a matriz, que é essa região interna aqui da mitocôndria, e as cristas, que são essas dobrinhas da mitocôndria aqui, ó. Todas as dobrinhas são as cristas, tá bom? Então, vamos conhecer essas duas regiões. As cristas, que são as dobrinhas, e a matriz, que é a região interna da mitocôndria, porque é aí que vai acontecer o processo de respiração. Então, a respiração acontece no citoplasma e na mitocôndria, e vocês já sabem quais regiões da mitocôndria. Qual é a fórmula da respiração, professor? Como que a respiração acontece? A respiração é um processo que a gente necessita da glicose que vem lá do alimento. Então, para que a respiração aconteça, você precisa da glicose. Então, a primeira coisa que a gente vai pôr na nossa fórmula da respiração é a glicose. Para que ela aconteça, então, você tem que ter glicose lá no seu sangue, glicose disponível.
todo mundo vai gravar a fórmula da glicose na cabeça, que é essa primeira molécula aqui, ó, C6H12O6. Essa é a glicose. Então, a glicose que você... Vamos supor que você comeu um pãozinho lá, o pãozinho foi todo quebrado em glicose. Pãozinho é carboidrato. Carboidrato é todo quebrado em glicose. Então, a glicose caiu no seu sangue e vai ser usada para que seja realizado o processo de respiração celular. Então, ó, você tem a glicose no sangue, você respirou, pegou oxigênio. Então, glicose mais oxigênio, que está lá nos seus pulmões, as suas células sanguíneas, a hemoglobina captou esse oxigênio e vai carregar o oxigênio. Então, na respiração, nós temos na nossa equação molécula de glicose mais o oxigênio. Vai ocorrer o processo de respiração e será liberado o quê? O que vai ser liberado da respiração? O que a gente joga fora na respiração? Não é gás carbônico? Então, nós liberamos gás carbônico, mas, gente, toda reação praticamente, né? Vamos falar toda, não. A maioria das reações, nós liberamos água. Então, nós não podemos esquecer dela. Então, vamos colocar água, mais uma moléculazinha essencial é formada aqui no final da reação, que é o ATP. O que é ATP, professora? O que é isso? ATP é a molécula de energia gerada no processo de respiração. ATP significa adenosina de trifosfato. Decore isso aí. Adenosina de trifosfato, tá? Essa molécula é a molécula de energia que nós utilizamos para fazer as funções vitais que eu falei, para andar, seu coração bater, e aí por aí vai. Então, o ATP é a molécula que a gente quer formar. Então, a partir da respiração, nós formaremos o ATP, é o que a gente quer, formar energia. Então, o ATP é a molécula de energia do nosso organismo, tá? A glicose é a energia que você comeu do alimento. A molécula de energia do seu corpo é o ATP, tá? Então, na respiração, o que acontece? A gente pega a molécula de glicose, quebra ela todinha para formar quem? ATP. Esse é o nosso objetivo. Quebrar a molécula de glicose do alimento que a gente comeu para formar ATP. Com isso, a gente conta com a ajuda lá do oxigênio. O oxigênio vai ajudar lá no final do processo, tá? Então, na respiração celular, o que acontece? A gente vai pegar a molécula de glicose e vai quebrar ela até formar os ATPs, que é a energia que a gente precisa, tá? Detalhe, quando a gente fala quebra da glicose, nós estamos falando sinônimo na química, tem que ficar ligado com a química, que eu já falei que biologia e química andam junto. Tem que ficar ligado que quebra é a mesma coisa que oxidação, liberar elétrons e hidrogênios, H+. Então, o que a gente faz aqui? A gente quebra a glicose, liberando hidrogênios e elétrons, e aí a gente forma ATP. Então, o que acontece? Oxidação da glicose na respiração. Isso é oxidação, tá? Liberar elétrons e hidrogênios, H+. Então, o que acontece na respiração? Oxidação da glicose até a formação de ATP, tá? Não pode esquecer. No ATP, o que a gente tem? Nós temos, eu falei aqui, ó, adenosina de trifosfato, 3 fosfatos. Então, a gente tem lá a ligação de 3 fosfatos. Então, essas bolinhas que eu tô fazendo horríveis aqui com o mouse, ó, eu tenho a ligação de 3 fosfatos. Aí, aqui, ó, eu continuo, vou colocar aqui reticências, 3 bolinhas aqui, reticências, é adenosina, tá? Então, a gente tem 3 fosfatos. Esses fosfatos,
eles são altamente energéticos. Então, as ligações entre os fosfatos é muito energético. Então, quando chega uma molécula lá de ATP nos seus músculos, por exemplo, você não está andando, vai começar a quebra dessas ligações aqui, ó, entre os fosfatos. Isso gera energia para o seu músculo, permitir, por exemplo, que a sua perna movimente. Então, a quebra desse trifosfato aqui, ó, da ligação entre um fosfato com o outro, libera energia, tá? Por isso que a ATP é altamente energético, porque a ligação entre os fosfatos é muito energética. Ao quebrar a ligação entre os fosfatos, libera energia, tá? Então, a ligação entre o primeiro fosfato aqui e o segundo fosfato é representado pela letra P. Ela é muito energética. A segunda aqui é um pouco menos, mas se precisar, quebra ela também. E aí, libera energia para as funções vitais do seu corpo. Então, bora lá. Então, a respiração celular, eu falei que ela acontece no citoplasma da célula, tá? E na mitocôndria. Beleza, aqui é a nossa mitocôndria. A respiração é dividida em 3 etapas. Quais são elas? Número 1, glicólise. Número 2, ciclo de Krebs. E número 3, fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, que é um nome mais fácil, tá? A glicólise é a que ocorre no citoplasma. O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorrem na mitocôndria. Olha aí a fotinha te ajudando. Então, vamos para a primeira. Tá? A glicólise, que eu falei que ocorre no citoplasma, o que é lise? Eu já não ensinei que lise é quebra? Então, ó, glicólise, lise, quebra. Quebra de quem? Da glicose. Então, na glicólise, nós temos a quebra, a lise, a quebra da glicose. Então, na glicose, vai começar a quebra da glicose. Eu falei para vocês que é isso que acontece na respiração. Então, lá no citoplasma da sua célula, a glicose começa a ser quebrada. Na fase de glicólise, vamos quebrar a glicose em partes menores, beleza? E esse início de quebra já começa a gerar energia. Energia na forma de quê que eu falei? Olha lá, ATP. É esse o nosso objetivo, gerar ATP, tá? Então, ATP é quem vai ser sempre o nosso objetivo, beleza? Sempre que eu realizo uma oxidação, uma quebra, eu libero elétrons e íons H+, né, que são os hidrogênios. E eu preciso ter alguém para capturar esses elétrons e hidrogênios H+, para que possa ser levado para formar ATP. Não pode simplesmente quebrar a glicose e deixar lá no meio da célula os elétrons e hidrogênios. Então, eu preciso de alguém que capture, que transporte esses elétrons. E existem 2 moléculas que transportam. Os nossos transportadores de elétrons, como se fossem caminhõezinhos que transportam os elétrons e os H+, se chama NAD e FAD. Então, veja só, nós temos os nossos transportadores de elétrons, que se chama NAD, tá? Ó, tá feio, gente, porque eu tô escrevendo com mouse. Então, nós temos o NAD e o FAD. Olha lá, o NAD e o FAD são moléculas, são enzimas que a gente fala, que carregam hidrogênio e elétrons. Eles amam os hidrogênios e elétrons. Eles viram hidrogênios e elétrons livres, eles correm e captura. Corre e captura. Para quê? Para permitir a formação do ATP. Eles vão lá carregar para o lugar certinho para que seja formado o ATP. Então, eu não posso simplesmente quebrar a glicose e deixar livre meus elétrons. Eu tenho que ter alguém que carrega. Então, quem vai carregar vai ser o NAD e vai ser o FAD. Não se esqueçam do ATP, que é a minha molécula de energia, e dos transportadores de elétron, que são NAD e FAD, tá? São coenzimas que carregam os elétrons e hidrogênios. Beleza. Então, a glicólise é a minha primeira fase. Eu vou começar a quebrar a glicose. Vamos ver como acontece?
Então, eu tenho a glicose aqui, vocês já sabem que é uma molécula que se chama, que tem a fórmula de C6H12O6, C6, 6 carbonos. Como na glicose eu começo a quebra da minha glicose, o que eu quero que vocês se preocupam? Na molécula final. O que vai sair no final da quebra da glicose? Eu vou ter duas moléculas de 3 carbonos. Ó, eu tinha 6. Agora eu vou ficar com duas com 3. Como se chama essa molécula? Piruvato ou ácido pirúvico. Então, da glicólise, primeira etapa, eu formo 2 piruvatos ou 2 ácidos pirúvicos. Beleza? Eu comecei a quebrar minha glicose apenas. Quebrei ela de 6 carbonos para 3 carbonos. Então, nisso eu tenho duas moléculas novas, 2 piruvatos. Prontinho. Lembra? Glicólise, piruvato. Glicólise, piruvato. Ou ácido pirúvico. Então, formei 2 ácidos pirúvicos. Nesse meio termo, lembra, se eu tenho quebra, oxidação, eu vou liberar elétrons e íons H+. Então, eu preciso de quem? Do NAD e do meu FAD. Para carregar, está sendo liberado. Só que aqui vai entrar na jogada só o NAD, tá bom? Então, o NAD vai lá, captura. Então, aqui eu vou ter NAD. E outra coisa, aqui também eu vou ter ATP sendo formado. Saldo energético aqui de ATP. Eu formo 2 ATPs nessa fase. Por quê? Porque eu já comecei a quebrar minha glicose. Se eu já comecei a quebrar minha glicose, eu já começo a formar energia. Eu não quero formar energia? Então, aqui na primeira etapa, eu já formo 2 ATPzinhos para eu usar. Eu já vou ter 2 ATPs de energia. Então, da primeira fase, eu formo 2 ATPs. Esse é meu saldo energético. Eu vou formar 2 ATPs por molécula de piruvato, tá? Por molécula de piruvato, eu formo 2 ATPs. Beleza, perfeito. Então, eu vou ter os meus NADs já carregados com elétrons e H+, e vou ter meus ATPs. Então, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, lembra que eu falei que são 3? A próxima é o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, ele acontece já dentro da mitocôndria, não é mais no citoplasma, tá? Aqui vai ser na matriz da mitocôndria, tá? Lá naquele interiorzinho da mitocôndria. Então, agora o que acontece? Meu piruvato ou ácido pirúvico, olha lá, ele vai passar por um ciclo de Krebs mesmo, tá? Ele vai sair do citoplasma e vai entrar em um ciclo de reações, em um ciclo onde ele vai ser transformado em várias outras substâncias, tá? Várias outras. Para formar quem? Eu não quero formar energia? Então, eu vou formar ATP. Então, aqui no ciclo de Krebs, eu tenho o meu ácido pirúvico passando por várias transformações para simplesmente formar ATP. Vamos ver mais de perto? Então, vê lá, eu tenho o meu piruvato, certo? Antes um pouquinho dele entrar no meu ciclo de Krebs, ele vai se ligar a uma enzima, tá? Uma enzima específica, que a gente chama ela de coenzima A, tá? Quando ele se liga aí a essa coenzima, acetilcoenzima A, ele então vai entrar no ciclo de Krebs. Nesse ciclo, o que acontece? O piruvato já ligado à enzima, ele começa a ser modificado. No que ele começa a ser modificado, lembra que eu estou quebrando a glicose? Se eu estou quebrando a glicose, que não é mais glicose, né? Já é piruvato, eu começo a liberar carbonos. Eu estou quebrando, então eu vou começar a arrancar carbonos. Vou arrancando carbonos, arrancando. No que eu vou arrancando carbonos, sabe o que é liberado aqui? Gás carbônico. Então, o gás carbônico da respiração, ele é liberado aqui no ciclo de Krebs. Sim, o CO2 da respiração é liberado, então, em qual etapa? No ciclo
de Krebs. Então, aqui eu continuo a quebra da minha molécula de piruvato. E nessa quebra eu vou retirando carbonos. Essa forma de retirar carbonos faz com que eu libere gás carbônico. Você não joga fora lá do seu pulmão gás carbônico? É aqui no ciclo de Krebs que sai o gás carbônico, beleza? Então, lembrem-se em qual etapa que é liberado o gás carbônico. Nisso, como eu estou tendo quebra, eu estou liberando mais elétrons e mais hidrogênios. Quem transporta elétrons e hidrogênios mesmo? Não é o NAD e o FAD? Então, aqui eu vou ter NAD trabalhando, bastante NAD. E vou ter também FAD trabalhando. Olha lá meu FAD. Então, eu não quero que vocês se preocupem com quantidades. Eu quero que vocês saibam que aqui eu vou ter NAD capturando elétrons e hidrogênios e eu vou ter FAD capturando elétrons e hidrogênios. Beleza? E como eu continuo tendo quebra, eu também formarei ATP, tá? Mas nessa fase é igual na glicose, forma só 2 ATPs, tá? É pouquinho ATP por enquanto, pouquinha energia. Tá, para terminar aqui o processo, né? Então, lembrando, o meu piruvato, ele vai se ligar, então, à enzima específica, tá? A acetilcoenzima A, aquela enzima, vai passar por aquelas reações, vai liberar o gás carbônico, tá? Formará os meus ATPs que eu preciso de energia, lembrando que aqui são só 2 ATPs nessa etapa, e os NADs e os FADs serão carregados de elétrons e hidrogênios. Para quê? Para levar para a próxima etapa. Isso aqui é um ciclo, ele não para de acontecer. É um ciclo, ele fica o tempo todinho acontecendo, carregando NAD e FAD, gerando ATP, carregando NAD e FAD, carregando NAD e FAD, para poder levar esses elétrons e hidrogênios para a próxima etapa, porque a próxima etapa é muito importante. E ela se chama cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, é a última etapa. E ela acontece já naquela matriz, nas cristas mitocondriais, desculpa, que são as dobrinhas da mitocôndria, né? Aqui nas cristas, nós teremos a última fase, que é onde a gente vai pegar todos esses elétrons, toda essa energia na forma de elétron e finalmente formaremos a nossa maior quantidade de ATP. Então, na fase da cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, nós vamos formar muito ATP, muito. Lembra, a parte que mais forma ATP será a cadeia respiratória, porque aqui nós estaremos recebendo todos os elétrons e hidrogênios que foram capturados na glicólise e no ciclo de Krebs. Então, nós temos um complexo de proteínas, vejam essas proteínas verdes aqui, ó. Nós temos um complexo de proteínas, que são chamadas de citocromos. Essas proteínas começam a receber os NADs, olha aqui os NADs e os FADs, que estão carregadíssimos de elétrons e hidrogênios. E esses elétrons começam a ser transferidos entre essas proteínas chamadas citocromos. No que esses elétrons entram nessas proteínas específicas, eles começam a dar saltos. No que eles começam a dar saltos aqui, ó, isso vai permitindo a formação de ATP, tá? Nesses saltos dos elétrons pela cadeia respiratória. O que é a cadeia respiratória? É simplesmente esse complexo de proteínas, né? Que os elétrons vão pulando de uma a uma, tá? E no que eles vão pulando, vai sendo formado o meu ATP no final. Olha aqui, vou tirar aqui minha carinha para vocês observarem. Vou colocar aqui de azul. Olha só. No final da cadeia, eu tenho a formação de ATP, que é o que eu quero. Mas lembra que na nossa reação também formava água? Sim, forma água. Por quê, professora? Porque lá no final da minha cadeia,
respiratória, eu tenho, sabe quem me esperando, gente? O oxigênio. Olha o bonitão lá me esperando. Eu tenho o oxigênio esperando. Agora sim, o oxigênio que você respirou apareceu. Agora ele apareceu na reação. Então, o que o oxigênio faz? Ele está lá na sua crista mitocondrial, na mitocôndria, esperando o NAD e o FAD trazer os elétrons para que ele receba esses elétrons. O oxigênio ama os elétrons, ele fica chamando os elétrons. Então, o oxigênio chama os elétrons. E aí os elétrons começam a pular essa cadeia respiratória. Eles começam a pular, pular, pular. No que esses elétrons pulam essa cadeia, permite a formação do ATP numa enzima específica, que chama ATP sintetase. É a enzima que sintetiza ATP. E aí, quando o oxigênio já chamou esses elétrons, eles já pularam, já permitiram formar ATP, o oxigênio recebe esses elétrons. No que o oxigênio recebe os elétrons, forma-se a água. Então, a união de elétrons mais oxigênio gera água. E a água está lá na sua reação final da respiração. Depois volta na reação lá da respiração para vocês verem, tá? Então, a cadeia respiratória é formada por um complexo de proteínas, chamadas de citocromos. Nós temos a ATP sintetase, que é uma proteína que sintetiza a ATP, tá? Não se esqueça dela. Os elétrons vão saltar entre essas proteínas. Eles são chamados pelo oxigênio. Isso faz com que esses saltos permitam com que sejam produzidas moléculas de ATP, tá? Energia. Muitas moléculas de ATP. Sabe quantas? Aproximadamente 30 ATP. Nossa, é muito, professora, demais. Então, a fase mais energética da respiração é a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, onde eu tenho a formação de 30 moléculas de ATP. Esse salto dos elétrons, eu estou recebendo muito elétron, recebendo, forma muita energia. Então, essa é a fase mais energética, tá? Então, formou-se o ATP, beleza, agora o oxigênio recebe esses elétrons e forma água. É para isso que serve o oxigênio, tá? E aí, ao final, aqui é só para vocês entenderem o saldo energético. Para cada NAD que eu tenho, cada NAD que chega trazendo os elétrons que ele capturou, eu vou ter a formação de 3 ATPs, tá? Os NADs que foram formados lá nas etapas anteriores foram 10 NADs, tá? Eu falei para vocês não se preocuparem com a quantidade, porque eu ia mostrar aqui no final. Nas etapas anteriores, nós formamos 10 NADs. Se cada NAD forma 3 ATPs, 3 vezes 10, 30. Olha, então nós teremos aqui na cadeia respiratória 30 ATPs formados só a partir do NAD, né? E o FAD lá do ciclo de Krebs, cada NAD formam 2 ATPs, tá? E eu tive 2 NADs carregados lá no ciclo de Krebs. Então, 2 vezes 2, 4. Então, na cadeia respiratória, eu tenho 30 ATPs do NAD, mais 4 do FAD. Por que eu não contei o total da cadeia respiratória de 34? Porque geralmente a gente tem uma perda de energia, porque consome energia para acontecer esse processo, né? Então, para que a mitocôndria trabalhe, ela consome uma certa energia. Então, o saldo energético gira em torno de 30, porque a gente consome um pouquinho. A mitocôndria está trabalhando, né? Então, aqui é um resumão para que vocês possam estudar, façam ele, escrevam, tá? E estudem. E aqui é o resumo do saldo energético, tá? E aqui é a nossa equação que eu falei para vocês. Equação da respiração. Olha lá, libera gás carbônico, libera a água, que é o oxigênio capturando os elétrons, e libera o nosso ATP, que é o que a gente tanto queria, que saiu na cadeia respiratória. Então é isso a aula de hoje, um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente!